Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. No meio do candelabro, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, quer dizer, veste comprida, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, quanto os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? Então aqui, querido, está o relato da visão que o apóstolo João ele teve quando estava preso na ilha de Patmos. Então, o Senhor Jesus apareceu para ele como na verdade ele realmente é. Apareceu de uma forma glorificado. E João então ficou ali impactado, impressionado com aquela visão, ao ponto dele cair prostrado, né? Ele cai prostrado diante de Jesus. E o Senhor Jesus ali começa a falar com o apóstolo João, trazendo a ele revelações de coisas que iriam acontecer no futuro, que estavam acontecendo naquele momento que João teve aquela revelação, mas de coisas também que iriam acontecer no futuro. E aqui ele fala a respeito de algo que ele viu nas mãos de Jesus. Na sua mão direita haviam 7 estrelas, e essas 7 estrelas ele traz ali o significado delas, que cada uma delas representava um anjo. Então representava ali os líderes, os pastores, né? Aqueles que Deus levantou como representantes de Cristo na igreja, para cuidar da igreja. E diz ali que havia 7 candelabros. E esses candelabros representam a igreja de Cristo, as 7 igrejas de Cristo. E diz que ele passava, ele estava no meio dos candelabros, ou seja, ele estava no meio da igreja. Então é essa visão gloriosa que João ele teve. Então João deveria passar essa visão a esses anjos. Então aqui no capítulo de número 3, versículo de número 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus, aquele que é o Senhor, o dono da igreja,
ele destina uma carta, trazendo uma mensagem nessa carta. Então João foi aquele que escreveu as cartas. Então João deveria enviar essas cartas aos anjos da igreja, porque os anjos da igreja deveriam transmitir a mensagem à igreja, aquilo que continha a mensagem contida na carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Então havia uma igreja que estava localizada em uma cidade chamada Laodiceia, e essa carta foi destinada, endereçada a essa igreja. Então, quando fala de igreja aqui, não está se referindo a um espaço físico, né? Construído, onde é uma construção, um edifício feito por mãos de homens, mas está se referindo a pessoas. Então, naquela cidade havia uma congregação, aonde ali havia um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, Jesus se dirige a eles, os identifica como igreja. Então a carta era endereçada ao anjo e à igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus, ele se apresenta, ele se identifica para a igreja, tanto para o anjo como para a igreja, como o Amém, aquele que a palavra de Deus diz que nele todas as promessas de Deus se cumpriram, foram confirmadas, porque nele, em Jesus, está o sim e o amém. Todas as promessas que foram feitas na antiga aliança, no Antigo Testamento, elas se cumpriram em Jesus, foram confirmadas nele. Então ele se identifica como o Amém, aquele que foi o meio que Deus utilizou para cumprir as suas promessas, a testemunha fiel e verdadeira. Porque Jesus, ele é essa testemunha aqui, a testemunha fiel. Porque Jesus, ele veio do Pai ao mundo e ele testemunhou acerca do Pai. Então ele diz que tudo que o Pai dizia a ele, ele fazia e falava conforme o Pai o ensinava. Que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então ele se identifica como essa testemunha fiel que foi enviada pelo Pai. Então Jesus, ele veio para mostrar o Pai, para revelar aos homens quem é o Pai, quem é Deus. Porque aqueles que viessem olhar para ele, que viessem crer nele, iria também estar crendo em Deus. Iria estar também vendo, aleluia, quem é Deus. E ele também se identifica como o princípio da criação de Deus, aquele que deu origem a todas as coisas. Porque o que a palavra de Deus fala, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo, ele é Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas que foram criadas, sejam elas visíveis, aquilo que os nossos olhos podem ver, e aquilo que é invisível de nossos olhos não podem ver, o mundo espiritual, foi criado por ele, foi criado por Cristo. Aleluia. Então ele fala aqui: conheço as obras que vocês realizam. A primeira coisa que precisamos nos atentar aqui, querido, Jesus, o Senhor e dono da igreja, ele conhece cada um de nós, aquilo que nós fazemos. Nada está oculto aos olhos dele. Ele é aquele que anda, que está no meio dos candelabros, ele está no meio da igreja. Não pense as pessoas que o que está acontecendo na atualidade, hoje no meio da igreja,
que às vezes na nossa ignorância parece que Deus não está vendo. Mas Ele está ciente de tudo o que está acontecendo aqui no meio da igreja. O que as pessoas estão fazendo, Ele está ciente. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Você percebeu lá quando João, o apóstolo João, tem a visão, e ele observa e diz que os olhos dele são como chama de fogo. Chama de fogo. Então, querido, João estava ali e percebeu, aleluia, que Jesus está atento a tudo e a todos. Conheço as obras que vocês realizam. Então ele está mandando uma mensagem a essa igreja que está localizada na cidade de Laodiceia e está dizendo: eu conheço o que você faz, eu conheço as suas obras, eu conheço. Mas, querido, as obras que essas pessoas estavam fazendo não eram obras que eram frutos da prática da justiça. Não eram obras que eram frutos da prática da justiça, ou seja, da prática da palavra. Não eram essas obras. Então, aquilo que eles estavam fazendo, ao invés de fazer com que Jesus aprovasse e elogiasse o que eles estavam fazendo, na verdade Jesus não estava elogiando. Essa igreja foi a única igreja que recebeu apenas críticas, querido. Se você lê as outras cartas endereçadas às outras igrejas, teve 2 igrejas que receberam elogios de Jesus. E teve outras que receberam elogios e também críticas. Mas a igreja de Laodiceia foi uma igreja que foi severamente criticada. E você vai compreender o porquê que Jesus, o Senhor e dono da igreja, criticou essa igreja e essas pessoas. Porque ele estava observando o que essas pessoas estavam fazendo. Então, prosseguindo aqui em nossa leitura, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele começa a identificar essa igreja e dizer o que ela não é. Ele diz: você não é nem frio e nem quente. Eles não eram nem uma coisa e nem outra. Eles não se definiam naquilo que eles eram. Não havia um posicionamento, querido. Essa igreja era uma igreja que não se posicionava. Era uma igreja que não se definia naquilo que ela era. Não havia uma definição, uma decisão. Era uma igreja que ficava em cima do muro, nem lá e nem cá. Era uma igreja que estava ali, sabe, nem barro nem tijolo, não fede e nem cheira. Uma igreja indiferente, uma igreja diferente, que não há um posicionamento, uma postura, um lado, não há um lado. Assim estavam as pessoas da igreja, não havia um lado, não havia uma decisão diante do dono da igreja, do Senhor da igreja. Não, eu sou frio, não, eu sou quente. Não havia. E o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele diz que eles eram mornos no meio. É aquela pessoa que quer ficar no meio, querido.
uma pessoa fria, né? Eu não sei se você já tocou em alguém que, né, em algum defunto, um corpo que está morto, e você percebeu que o corpo está o quê? Frio, gelado, sem vida, sem expressão, sem vida, sem reação. Não é assim? Alguém que está morto, você pode tocar, você pode falar, não tem expressão, não tem vida, não tem reação, não tem nada. Então isso representa a pessoa que está frio. Quer dizer, eles não estavam mortos e eles também não estavam quentes. O quente representa aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, que tem o fogo do Espírito Santo que está aceso, aquecido. Porque essa é a advertência de Deus, que Ele fala para nós sermos fervorosos de espírito. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito. E quando ele está habitando no nosso espírito, querido, a pessoa se torna uma pessoa fervorosa, quente. Alguém que tem vida. Alguém que expressa aquilo que é, aquilo que crê. Ela expressa o seu posicionamento, de qual lado a pessoa está. Mas a questão não era essa, porque não era nem quente nem frio. E ele disse que o problema é porque eles eram mornos. Estavam ali indiferentes. Não havia uma reação. Nem para um lado e nem para o outro. Não havia uma reação. Não havia uma expressão. Não havia. Estavam ali indefinidos. Não sabiam o que queriam. Então ele fala assim, quem dera, ele está aqui expressando o desejo dele, que essas pessoas tomassem uma atitude, uma decisão, um posicionamento. Porque quando Deus fala conosco, querido, Ele nos envia uma mensagem, Ele espera uma resposta. Ele espera de nós uma resposta, uma reação, um posicionamento, que venha mostrar que nós realmente, ou nós estamos crendo na mensagem, naquilo que Ele está falando conosco, ou nós não estamos crendo. Então Ele esperava, Ele falou, quem dera que vocês fossem frio ou quente, que vocês tivessem uma definição. Mas como vocês não têm definição nenhuma, porque vocês são mornos, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe por que Ele disse isso, querido? Porque na cidade de Laodiceia, nas montanhas, havia uma nascente. E as pessoas daquela cidade haviam construído um canal, um aqueduto, que transportava essa água para a cidade. E quando a água chegava na cidade, as pessoas que bebiam essa água, iriam consumir essa água, elas não conseguiam consumir, porque a água causava ânsias, causava vômito. As pessoas colocavam água na boca e colocavam água para fora. Não conseguiam beber daquela água. Então Jesus está comparando aquelas pessoas a essa água. Ele está falando da pessoa que não se define, que não toma um posicionamento, não assume a sua fé. Querido, ele está falando, é isso que dá no corpo dele. Ele está falando no corpo de Cristo. Ele está falando, eu vou colocar para fora. Não tem como permanecer. Não tem como permanecer. Querido, Deus, Ele quer pessoas que elas saibam em quem elas têm crido, quem foi que as chamou. Aleluia. Estejam dispostas a seguir a esse Deus, independente do que aconteça em suas vidas. Aleluia. Ele
então está esperando uma atitude, um posicionamento daquelas pessoas. Então aquela água causava essa ânsia de vômito. Então era uma água que era inútil. Ninguém poderia utilizá-la. Já tentou beber água morna? Tu não consegue. Porque bate no teu estômago, imediatamente o seu estômago começa a reagir para poder colocar para fora. Ele não aceita. Ele não aceita. O próprio organismo, ele vai colocar aquela água para fora, querido. A igreja é chamada o corpo de Cristo. Então, se há pessoas no corpo que estão sendo mornas, o que vai acontecer? Vão ser colocadas para fora. Vai ser colocado para fora, querido. Mas é isso que Jesus ele quer. Tanto não é isso que ele quer, que ele envia a mensagem para que o anjo da igreja advertisse e alertasse a igreja. Antes que isso que acontecesse, porque ele estava disposto, querido, a dar oportunidade para que aquela igreja ela revesse a sua vida espiritual, o que elas estavam fazendo, aleluia, antes que ele fizesse isso. Então ele está falando à sua igreja. Então no versículo de número 17, ele fala assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que essas pessoas diziam. Se elas diziam, é porque isso estava dentro delas, querido. A boca fala o que está cheio o coração. Era assim que eles pensavam. Sou rico. Quando fala sou rico, está querendo se referir que essa igreja, essas pessoas estavam colocando a confiança no que eles tinham. No que eles tinham, nas coisas materiais. A confiança não estava em Jesus, na palavra de Deus. Estavam colocando a confiança naquilo que eles poderiam ver, que eles poderiam tocar, nos seus recursos, nos meios que eles possuíam. Então eles se consideravam pessoas ricas. Então eles abrem a boca e dizem: sou rico. Algum problema da pessoa ser rica? Deus é contra o rico? Não, querido, Deus não é contra rico. Mas Deus é contra a pessoa que coloca a sua confiança na riqueza, no dinheiro, nos seus recursos, nas coisas materiais, naquilo que a pessoa pode ver e pode apalpar. Porque quando eles diziam que eram ricos, ao invés de eles depositarem a fé em Deus, eles pararam de colocar a fé em Deus, a confiança em Deus, em Jesus, na sua palavra, e começaram a colocar a sua confiança, a sua fé nas outras coisas, nas coisas materiais. Sou rico, estou bem de vida. Então, eles achavam que estava tudo bem com eles. Olha o auto-engano, querido. Auto-engano. Aquele que conhece a nossa vida e que nos criou no ventre da nossa mãe, que conhece o nosso deitar e levantar, ele sabe que do estado de cada um, como nós verdadeiramente estamos. Eles diziam: estou bem. Porque era isso que eles tentavam mostrar para as pessoas. E isso estava trazendo o quê? Auto-engano. Tudo estava bem. Para eles achavam que tudo estava bem, não também. Achavam que a vida espiritual deles estava muito boa diante de Deus. Que Deus estava se agradando
daquilo que eles estavam fazendo, do modo como eles estavam vivendo, é assim que eles viam. E ele diz aqui: e não preciso de nada. Olha, querido, ao ponto que essas pessoas chegaram, não preciso de nada. Autossuficiência. Não preciso de nada, não preciso de ninguém. Porque estavam colocando a sua confiança no que possuíam. E estava trazendo para eles uma falsa segurança, querido. Falsa segurança. Uma sensação que parecia que tudo estava correndo muito bem. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? Não preciso de ajuda de ninguém. Estavam se tornando, querido, pessoas independentes de Deus. Não queriam mais depender de Deus. Não queriam mais depender da fé. Não queriam mais depender da fé. Não queriam mais depender de Deus. Afinal de contas, nós temos dinheiro, nós temos recursos, e com aquilo que nós temos, nós podemos fazer o que a gente quer. Era assim que eles pensavam. Pensavam que aquilo que eles possuíam, nós podemos viver da forma que nós queremos, podemos fazer aquilo que a gente quiser, né? E está tudo bem. A autossuficiência. Mas vocês não sabem. Quer dizer, olha o que Jesus, o dono da igreja, está dizendo, que eles não sabiam. Eles não sabiam. Isso estava encoberto a eles. Sabe por quê? O entendimento estava fechado, o coração fechado, endurecido. Estavam, querido, resistentes ao Espírito Santo, a Deus. Eles não sabiam, porque eles estavam dominados por uma cegueira espiritual. Então, quando a pessoa está numa cegueira, ela não percebe, ela não consegue enxergar o seu estado, o que está acontecendo. Parece que tudo está bem, mas Deus está vendo, Jesus está vendo que não está bem. E Ele quer alertar as pessoas, querido, do perigo. A questão, querido, é o perigo que a pessoa está correndo. O perigo. Quando a pessoa está cega, não consegue olhar para dentro de si e consegue enxergar aonde está o problema, o que está acontecendo na minha vida. Isso impede a humildade. A humildade, porque essas pessoas estavam sendo pessoas soberbas, arrogantes. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Tudo o que as condições, os recursos pode me prover. Então era assim que eles estavam agindo. Mas você não sabe que é um infeliz. Eram pessoas infelizes, querido. Havia uma infelicidade no coração das pessoas. Tinham condições, recursos, mas não conseguiam ser felizes, não conseguiam se satisfazer, se realizar. Eram infelizes. Tentavam preencher aquilo que faltava com o que possuíam. Estavam infelizes e não conseguiam perceber que estavam infelizes.